O nosso sistema solar teve 9 planetas principais por 76 anos, até que Plutão, o mundo gelado favorito de muitos, foi rebaixado a planeta anão em 2006. Essa mudança gerou muita polêmica e até criou um novo termo, plutonizado, que significa ser rebaixado. Até hoje, muitos defendem que Plutão deveria ser o 9º planeta principal do Sol. Mas há outra questão sobre Plutão que parece ter sido esquecida. Sua maior lua, Caronte, é realmente uma lua? A história de Plutão é uma de descoberta, debate e uma decisão histórica que nos levou a conhecer uma nova classe de objetos. Mas será que estamos vendo esse mundo distante e sua suposta grande lua de forma errada? Será que Plutão e Caronte são, na verdade, o primeiro sistema de planeta duplo do nosso sistema solar? Você está assistindo o Universo Incrível, e se você gosta dos meus vídeos, então não se esqueça de se inscrever e ativar o sino de notificação para nunca perder um vídeo novo. Plutão é um planeta anão que fica em uma região chamada Cinturão de Kuiper. Ele tem características incríveis, como neve vermelha, céu azul, montanhas altíssimas e geleiras em forma de coração. Ele é um dos objetos mais interessantes do sistema solar. Mas sua maior lua, Caronte, que é frequentemente ignorada, torna o planeta anão gelado ainda mais fascinante. Plutão foi descoberto em 1930 por Clyde Tombaugh, mas Caronte só foi vista em 1978 pelo astrônomo James Christie. Ele queria chamá-la de Perséfone, a filha de Zeus que na mitologia grega foi raptada por Plutão e virou rainha do submundo. Mas como ele também queria homenagear sua esposa, Charlene, ele pronunciou como Charon em vez de Caron. Só em 2015, quando a sonda New Horizons da NASA passou perto deles, pudemos saber mais sobre Caronte. Ela tem uma superfície estranha com características surpreendentes. Uma enorme mancha vermelha cobre seu polo norte, que foi descoberta como resultado da fina atmosfera de Plutão caindo sobre seu terreno gelado. Um cânion espetacular atravessa mais de 1.600 quilômetros, 994 milhas, de sua superfície, é 4 vezes mais longo que o Grand Canyon e 2 vezes mais profundo em alguns lugares. Também foram encontradas algumas características incomuns, como um monte isolado apelidado de Montanha no Fosso, porque fica dentro de um buraco profundo. Caronte tem cerca de 1.200 quilômetros de largura, metade da largura de Plutão. Ela é a maior lua conhecida em relação ao seu corpo-pai no sistema solar. Então, Caronte está mais perto de ser um planeta anão do que uma lua? E se for assim, isso faz de Plutão e Caronte o primeiro sistema de planeta duplo do nosso sistema solar? Objetos binários são comuns no universo. Estima-se que 1/3 dos sistemas estelares na galáxia da Via Láctea sejam binários. Mas planetas duplos devem ser muito mais raros. O que diferencia um planeta binário de um sistema planeta-lua não é muito claro. Porém, o critério mais usado se baseia em como os objetos se orbitam. Basicamente, o ponto onde se equilibram as massas dos objetos tem que ficar fora deles. Quando você pensa em um sistema binário, você imagina 2 objetos girando um em torno do outro, mas na verdade, eles giram em torno de um ponto comum, que é o centro de massa. Esse ponto é chamado de baricentro. Todo objeto tem um centro de massa. É o ponto exato onde se concentra todo o material que forma o objeto e onde ele pode ficar em equilíbrio. Um exemplo simples disso é quando você coloca uma régua sobre o seu dedo. Mas às vezes o centro de massa não fica no meio, como no caso de um martelo que só fica equilibrado mais perto da ponta mais pesada. No espaço, 2 ou mais objetos que se orbitam também têm um centro de massa. É como um ponto imaginário que todos os objetos giram em torno e o baricentro costuma ficar mais perto do objeto com mais massa. No sistema Terra-Lua, o baricentro fica a cerca de 4.671 quilômetros do centro da Terra. Isso significa que ele está dentro da Terra, abaixo da superfície, e por isso, a Lua orbita a Terra de fato. Isso significa que ela não pode ser considerada como parte de um sistema de duplo planeta, mas isso não acontece com Plutão e Caronte. Nesse caso, o baricentro fica a cerca de 2.126 quilômetros do centro de Plutão. Isso significa que os 2 objetos giram em torno de um ponto fora de Plutão.
é esse ponto que gira em torno do Sol, e é esse ponto que as outras 4 luas de Plutão, Nix, Styx, Kerberos e Hydra, também giram. Plutão é apenas o maior objeto em um sistema de objetos que giram em torno de um centro de massa comum. Por causa do tamanho de Caronte em relação a Plutão, muitos chegaram a considerá-los como um planeta duplo antes de Plutão ser reclassificado em 2006. Mas eu acho que há bons motivos para esses mundos gelados e distantes serem reconhecidos como o primeiro sistema oficial de duplo planeta anão do nosso sistema solar. Segundo a União Astronômica Internacional, que define as regras para a ciência planetária, um planeta anão é um corpo celeste que gira em torno do Sol. Tem massa suficiente para ter uma forma quase esférica, mas ao contrário de um planeta principal, não limpou a área ao redor da sua órbita. Se Caronte não gira em torno de Plutão, então ele não é a lua de Plutão. E se ele atende aos 2 primeiros critérios de classificação de planeta anão da IAU, então ele também é um planeta anão. E se tanto Caronte quanto Plutão giram em torno de um centro de massa fora de Plutão, então eles são, de acordo com essas regras, um sistema binário de planeta anão. Plutão e Caronte podem não ser os únicos planetas anões duplos do nosso sistema solar. Outros candidatos são Eris e Disnomia, Orcus e Vant, e Varda e Ilmari. A origem desses pares é um mistério, mas pode estar relacionada a colisões catastróficas que geraram fragmentos que se tornaram luas. Assim como existem muitas estrelas binárias e asteroides binários na galáxia, pode haver também planetas binários. Plutão foi reclassificado como planeta anão em 2006, mas alguns argumentam que ele ainda está na categoria errada. Seria mais adequado considerar Plutão e Caronte como o primeiro sistema de duplo planeta anão oficialmente reconhecido do nosso sistema solar? Neste vídeo, exploramos as características surpreendentes desses 2 mundos.